Saudações, meus consagrados, e hoje na aula vamos dar uma olhada na filosofia clássica ali, né, que é atribuída a uns três nomes famosíssimos da filosofia, né? Sócrates, Platão e Aristóteles. Um é discípulo do outro e, apesar disso, cada um teve aí suas próprias ideias e são impactantes na história da filosofia. Para contextualizar, a gente vai lembrar que na nossa última aula nós vimos que você tinha um mito que explicava as coisas para as pessoas, aí vem a atitude filosófica questionando esse mito, né? A passagem do mito para o logos, né? E esses nossos primeiros filósofos, ao questionar o mito, eles buscavam explicações racionais para os fenômenos da natureza. Por isso, eles foram considerados os primeiros físicos, porque eles estavam querendo entender, então, a origem de tudo, né? Esses assuntos da materialidade. Só que aí existem várias outras problemáticas que vão entrar em cena e estão além dessas questões, né? Que é o que os sofistas vão se interessar. Quem eram os sofistas? Os sofistas eram um grupo de pensadores aí do século V a.C. que eles passaram a entender a ideia de que tudo era relativo, né? Eles venderam a relatividade, porque eles estavam muito ligados à questão de vencer debates a qualquer custo, né? Então, eles pegavam e nessa ideia eles estavam dispostos a te convencer de algum argumento. Então, eles não tinham esse comprometimento com a verdade, porque eles queriam lucrar, né? Eles ganhavam dinheiro pela sabedoria deles. Tanto que muitas vezes eles são abordados como um certo tipo de ar de vilões ali na história da filosofia, mas na verdade eles também foram essenciais, assim, contribuíram muito para a divulgação do conhecimento, por aí vai. Em contrapartida, nesse mesmo período você vai ter o Sócrates, que alguns até ligavam que ele também era um sofista, né? Mas aí vai ter um atrito entre eles. Por que acontece? Enquanto os sofistas defendiam a relatividade, falavam que não existem verdades absolutas, existem apenas opiniões, o Sócrates vai entrar em cena caracterizando pela ideia de que sim, existe uma verdade a ser alcançada. Então, o método do Sócrates consistia justamente em ficar fazendo excessivas perguntas, né? Ele chamava isso de manhêutica, vem da ideia de parto, porque a mãe dele era uma parteira. Então, ele fazia essas perguntas porque ele acreditava que assim ele poderia extrair de dentro de você a grande verdade. Entendeu? Tanto que aí, por exemplo, você tem assuntos muito específicos, o que é justiça. Aí, então percebe por que o Sócrates, então você fala em pré-socráticos e Sócrates, né? Não é que eles vieram antes, eles eram todos contemporâneos. Só que o Sócrates ele meio que é um divisor de águas, porque ele começa a abordar ali então essas questões humanas, né? Justiça, felicidade, bem, mal e por aí vai. Então ele entra em conflito com esses pensadores que eram os sofistas, porque uns defendiam a relatividade dos juízos, né, que não existe a verdade, e o Sócrates buscava essa verdade, né, que é o papel do filósofo. Então nota que por isso que os sofistas acabam entrando em atrito ali, de certa forma, com a filosofia. Se a filosofia busca a verdade e tem esses sofistas alegando que a verdade, no final das contas, não existe, né, então você sente esse atrito. Então, caracterizando esse pensamento do Sócrates, além dessa questão da maiêutica e extrair a verdade das pessoas, a gente vai guardar a ideia da contribuição dele com a questão da dialética, que é um que falta muito hoje em dia, meus amigos, muito. Eu acho que essa postura do Sócrates é essencial e a galera perdeu isso, que é o quê? A ideia de que quando nós trocamos ideia, eu com você, a gente não tem que transformar isso numa guerra, entende? Porque eu tenho alguma coisa que talvez você não tenha, e na troca de juízos, na troca de informações, nós ampliamos a nossa mente, podemos aprender um com o outro. Tanto que a ideia de debate nesse sentido não é de vencer o outro, como acontecia com os sofistas. A ideia do Sócrates nessa dialética é a evolução do conhecimento. Nós vamos amadurecer as nossas ideias. Talvez um mude de ideia, talvez não, mas de certa forma vamos contribuir um com o outro para ampliar as nossas ideias, e isso, né, essa evolução do conhecimento vai na direção de uma verdade e vai para o bem de todo mundo. Aí a gente tem que dar uma pulada nesse sentido para o Platão. Como é que o Platão entra nessa história? O Platão, ele é um principal dos discípulos do Sócrates, o mais famoso deles.
E tudo que a gente sabe do Sócrates foi escrito pelos seus discípulos, principalmente pelo Platão. Então, muitas ideias que você vai ler e vai estar lá o Sócrates falando, podem ser simplesmente do Platão e não do Sócrates. Então, esse primeiro Sócrates que eu comentei é o Sócrates que questionava, que tinha maiêutica, né? Ele era um pouco agnóstico ali, ele não afirmava certas coisas, ele estava nessa busca. Mas em algum momento nos textos das histórias, dos diálogos de Platão, você já vai encontrar um Sócrates que vai estar afirmando algumas teorias. Aí essas teorias a gente já percebe que na verdade são do Platão. E para guardar essa ideia do Platão, vamos ficar com duas principais. A primeira, do governante filósofo. O Platão, por causa disso, ele quase foi morto aí, vendido como escravo e tal. Ele defendia que o melhor governante para a cidade, para a polis, deveria ser o filósofo. Aí você pensa, poxa, esperto, né? Ele é filósofo, ele queria governar. Não, a ideia é o quê? Você tem lá um guerreiro, um comerciante, um filósofo. Qual deles seria o melhor administrador da sociedade? Um guerreiro vai criar um regime ali mais opressor, pode querer caçar confusão com todo mundo, querer dominar terras e por aí vai, porque ele foi treinado e a vocação dele basicamente vai ser essa. O comerciante pensa em dinheiro e a gente sabe que governantes que pensam em dinheiro pode não ser uma coisa muito legal para a gente, né, para o povo. E o que o filósofo quer? Ele quer conhecimento para o bem coletivo, buscar a verdade, adquirir a sabedoria por o bem de todo mundo. Então, ele entendia que o filósofo acaba sendo o governante ideal, porque ele busca esse conhecimento, ele vai saber o que tem que ser feito e ele pensa no bem coletivo. Faz sentido pra caramba, né? Já a outra teoria é a mais famosa e a mais doidona aí pra gente. Vocês já ouviram falar em amor platônico, né? Ela tem tudo a ver com a ideia do nosso coleguinha Platão. Que ideia é essa? De que o mundo que nós vemos não é a verdadeira realidade. O Platão entendia que existe um além-mundo, um domínio das ideias, que lá estão as verdades. E tudo que a gente está fazendo aqui, na verdade, a gente se relaciona com cópias dessas ideias, que são perfeitas e eternas. Parece complicado, né? Por isso que você tem a famosa alegoria da caverna, onde ele conta isso de forma simbólica, mostrando que a gente é como se a gente nós estivéssemos presos nessa caverna pelas limitações do corpo, né, os sentidos e tal. Ele dizia que o corpo é o obstáculo do conhecimento. O corpo atrapalha os meus julgamentos. Isso faz sentido porque você sabe, uma pessoa que está apaixonada, por exemplo, ou com ódio, ela não vai conseguir ali, provavelmente, usar bem a razão nas decisões dela. É isso que ele está falando, que o corpo atrapalha o seu julgamento. Já essa questão mais radical de entender que essa realidade é uma cópia das ideias, já é bem assim espiritualista, né? Ele entende que a gente teve uma outra vida em que a gente se relacionou com essas verdades e agora nós estamos aqui e tudo que a gente faz nessa realidade é relembrar, o conhecimento seria reminiscência, né? Relembrar coisas dessa outra existência. Então parece loucura, mas veja um exemplo mais concreto. O amor. O amor, enquanto ideia, ele não é bonito, lindo, maravilhoso, a gente idealiza aquela coisa bacana. No mundo real, você com a pessoa que você ama, que você conseguiu estar com ela, você vai ter um relacionamento tão perfeito quanto a ideia? Nunca, né? Uma vez alguém disse que sim, então tá, mas eu acho bem um pouco provável. A gente sabe que não vai ser tão perfeito quanto a ideia, porque a ideia acaba sendo perfeita e essa realidade é uma cópia dessa ideia. Por isso que a expressão amor platônico tem a ver com Platão. É um amor que só existe na cabeça do sujeito, né? Ele não existe real. Então, essas são as nossas duas ideias principais do Platão. E agora a gente está chegando a 10 minutos e ainda tem o Aristóteles, cujas ideias duraram 2000 anos. Mas vamos sintetizar o Aristóteles. Qual que é a marca interessante do Aristóteles? Ele foi totalmente na contramão aqui do nosso Platão, que foi mestre dele, né? Enquanto Platão acreditava que o corpo é o obstáculo do conhecimento e a verdade só vai ser por meio da razão, o Aristóteles já vai reforçar que não. O mundo material, a experiência sensível, o meu corpo são essenciais para o conhecimento.
Como assim? Não há nada na sua cabeça que não tenha passado pelos seus sentidos. Então, uma pessoa, você pergunta para a pessoa, você conhece um Pégaso? Aí a pessoa, não, eu nunca ouvi. O que é um Pégaso? Ela não sabe, não existe essa informação na cabeça dela. Aí você descreve, não, um Pégaso é um cavalo com asas. Aí a pessoa pega, ela lembra que ela já viu um cavalo, ela já viu asas. Então, dentro da cabeça dela, ela escutou você falando isso. Então, ela junta essas informações e forma esse novo conhecimento na cabeça dela. Pégasus é um cavalo com asas, né? Criatura mitológica. Então, o Aristóteles vai defender que o conhecimento surge assim. Não é que a gente teve uma outra vida que a gente relacionou com a verdade, entendeu? A verdade não são as ideias, segundo Aristóteles. A verdade, as ideias são conceitos que nós formulamos do próprio mundo material, das experiências sensíveis que nós vemos, entendeu? Enquanto enquanto o Platão acredita que existe a ideia do cavalo, e no mundo existem vários tipos de cavalo diferentes, né? Tipo uma égua, um pangaré e por aí vai. Ou seja, a ideia é perfeita e imutável em qualquer lugar. No mundo você tem essas diferenças de várias espécies. O Aristóteles vai falar que, na verdade, a gente cria o conceito de cavalo com base no número de cavalos que o ser humano foi vendo. Então ele criou e falou, todas essas criaturas são parecidas, então formulamos que isso aqui é um cavalo, entendeu? Por isso que o Aristóteles ele foi um grande sistematizador. Ele pegou todo o conhecimento que existia na época dele e organizou aquilo de forma brilhante. Por isso que ele é o pai da lógica, né? A lógica foi um importante instrumento para ele conseguir arrumar essa casa toda aí de vários saberes. Tanto que, como eu disse no início, o Aristóteles, as ideias dele duraram aí uns 2000 anos e ele errou muita coisa. Mas ele começou a fazer ali uma ciência, de certa forma, né? A ciência vai nascer mais para frente por causa do método. Mas o Aristóteles já estava tentando fazer isso, né? Tanto que ele adentrou ali na área de várias áreas, biologia e tal, né? Ele já estava refletindo sobre esses assuntos. E por isso ele é um cara de extrema importância para a nossa história, impacto assim inquestionável é o nosso coleguinha Aristóteles. Tanto que às vezes eu até me questiono se não deveria ser pré-aristotélicos e não pré-socráticos, entende? Mas aí é porque aquilo que eu comentei, com Sócrates veio reflexões de natureza humana, enquanto os outros pensadores da época estavam voltados para a natureza, né? Então ali com Sócrates a filosofia começa a abarcar todos os assuntos possíveis. Então, tentei resumir 3 caras que tem muito conteúdo aí nesses 10 minutos, agora vai dar 13, mas qualquer dúvida vocês mexem comigo, porque o assunto é muito vasto e esses caras são importantíssimos para a história da filosofia e para a própria humanidade. Porque apesar das ideias de alguns aí podem ser estranhas, né? O mundo das ideias do Platão, elas são de fácil contextualização. Veja bem, hoje com a internet e toda essa ilusão que o mundo virtual, o metaverso proporciona para as pessoas, será que nós não estamos vivendo numa nova caverna do Platão? Uma caverna mais moderninha, né? Com aquelas imagens perfeitas que as pessoas ficam propagando nas suas redes sociais. Será que aquilo é a verdade? A gente sabe que não é muito bem assim não, né? Então, um grande abraço, qualquer coisa mexe comigo no nosso horário ali do Tira Dúvidas, que a gente aprofunda mais um pouco, se for de curiosidade de vocês. Abraço.